informação de modo que o outro ele possa compreender o que eu estou falando e ele consiga me dar uma devolutiva disso também, certo? E aí, quando existe essa falha na comunicação, porque às vezes a gente pensa assim, uma criança, por exemplo, mas ele fala, só que eu não entendo. Então, eu posso considerar que existe comunicação? Existe comunicação quando eu falo, você me entende, você fala e eu te entendo. E a partir daí a gente consegue estabelecer um diálogo. Eu ouço casos de crianças, principalmente, que tiveram dificuldade com a amamentação e que depois de um tempo foram descobrir que a criança estava com a linguinha presa. Sim. A partir da comunicação, né? Mas esse primeiro sintoma, né, da dificuldade com a amamentação, que normalmente não se relaciona a alguma patologia física, né? Se relaciona a outras coisas, até com a inexperiência da mãe. Mas a partir de sintomas como esse já é um alerta para que possa se procurar um especialista para saber se é realmente algo da fala, da língua, alguma situação física que possa ser, no futuro, um problema na comunicação, não é? Exatamente, né? Ali desde o início, a gente já pode estar identificando alguns sinais. Como você falou, em alguns momentos vai sim ser uma questão física. Uma língua presa, se a criança ela nasce com a língua presa, ela não vai conseguir amamentar corretamente. Consequentemente, ela não vai conseguir posteriormente falar alguns sons que a gente espera na fala. E a amamentação, ela é imprescindível no desenvolvimento. Porque, veja só, quando a criança ela amamenta, o que ela está exercitando? Ela exercita a língua para poder sugar, ela exercita os músculos da face, ela exercita a mandíbula. Quando ela começa a crescer um pouquinho, todos esses músculos que ela trabalhou ao longo da amamentação são os mesmos músculos que ela vai utilizar para poder falar, né? Quando a gente fala, a gente abaixa a mandíbula, a gente sobe a mandíbula, a gente abre a boca, a gente fecha a boca. Então, são muitos músculos envolvidos na fala. E quando é que a gente começa a treinar esses músculos? Lá na sucção, lá na amamentação, assim que a gente nasce. Por isso que é tão importante no desenvolvimento, inclusive, posteriormente, da comunicação. E são exatamente esses músculos, né, que a gente aprende a exercitar para melhorar a nossa dicção, né? Sim. O nosso poder de comunicação com nitidez, né? Que a gente sabe que muita gente hoje em dia, na fase adulta, até por timidez, né? Sim. Acaba falando de uma forma mais presa, mais para dentro, por causa da timidez. E é importante que aprenda-se técnicas, né, para conseguir se comunicar da melhor forma possível. Por exemplo, isso é muito importante no trabalho também, né? E como? Nos relacionamentos, ou seja, no dia a dia, né? Exatamente, né? Como eu falei bem no comecinho, o fonoaudiólogo, ele é um profissional da comunicação, que ele vai estar atuando em várias fases da vida e em vários lugares, né? Uma das, né? Eu falei aqui da infância, do início, da amamentação, do início, né? O quanto é importante isso para o desenvolvimento da comunicação. Mas na fase adulta, a gente pode encontrar também um profissional para ajudar nos profissionais da comunicação, né? Você é uma profissional da comunicação, uma radialista que está o tempo inteiro se comunicando. Você precisa falar bem. As pessoas de todo o Vale do Açu precisam te compreender quando você fala, né? Quando a gente assiste um jornal, a gente tem ali profissionais da comunicação. Professores são profissionais da comunicação porque eles estão o tempo inteiro passando informação e precisam se fazer compreendidos, né? Todo profissional que ele utiliza da voz, que ele utiliza da fala para poder executar o seu trabalho, ele é considerado um profissional da comunicação. Se para que o seu trabalho ele seja executado com excelência, com eficácia, ele precisa ser compreendido, ele precisa, né, da sua voz, da sua fala, ele é considerado um profissional da comunicação. Quando há uma falha na comunicação, então algo precisa ser ajustado, né? E aí o fonoaudiólogo entra para poder atuar também nisso daí. Tanto para desenvolver habilidades que não tenha, quanto para recuperar habilidades que foram perdidas por algum motivo. E onde a gente pode encontrar esses profissionais, né? Aqui em Açu a gente tem a clínica
Empatia. A gente tem esse suporte da Clínica Empatia Isso, aqui é na verdade. cidade, né? Mas, no geral, né? Como que a gente pode procurar esse profissional? A partir de que situação e onde a gente pode procurar o fonoaudiólogo? Ótimo, né? Primeiramente, a partir de quê, né? Eu procuro o fonoaudiólogo a partir do momento que eu identifico alguma falha na comunicação. Se é uma criança que tem determinada idade, ainda não fala, ou então fala, mas ela não... Quem tá ali por perto, além da família, não consegue compreender o que essa criança fala. Procura o fonoaudiólogo. Um adulto que tem alguma queixa vocal, tá com muito pigarro, tá com muita dor para falar, não é normal, né? Sentir dor para falar, a fala deve vir com muita naturalidade, como respirar, né? Então não é normal sentir dor para se comunicar, ou então a sua voz não sai de uma forma adequada, que ela possa ser projetada, que ela possa ser compreendida. Então, a partir do momento em que é identificado alguma alteração na comunicação, a partir daí a gente já procura, já indica, né, que procure o profissional, né? E eu gosto até de falar que também, assim, a gente vê muita coisa na internet e realmente existe muita informação na internet, mas a gente também tem que filtrar muita coisa. Então, em caso de dúvida, a melhor coisa a se fazer é procurar um profissional, né? E assim, é um profissional que tem expandido muito a sua atuação. Então, você vai encontrar, né, profissionais em clínicas. Aqui em Açu pode procurar a Clínica Empatia, né, porque vai estar encontrando fonoaudiólogo. Mas é um profissional também que pode atuar em hospitais, em postos de saúde, pode estar atuando na área da educação, pode estar atuando em ambientes, né, por exemplo, como rádio, como TV, como... qualquer lugar em que tenha profissionais da comunicação ou locais relacionados à educação ou à saúde, certo? Porque é uma área que tanto abrange a área da saúde, a área da educação, tudo que envolva a comunicação, né, no geral. Então, nesses lugares, se você apresentar alguma dessas dificuldades, algum desses sintomas, eu tô com dúvida, eu não sei se o meu filho já deveria estar falando isso, eu não sei se nessa idade ele já devia estar conversando, eu pergunto, mas ele não me responde. E agora, o que é que eu faço? Procura o fono, porque aí você vai poder esclarecer todas as suas dúvidas, mesmo que em alguns momentos não precise necessariamente de um tratamento, de uma terapia, mas muitas vezes, né, a gente tem que valorizar muito a orientação profissional, né, porque o profissional, ele é que vai poder lhe dar um norte, né, ele vai poder lhe dizer os caminhos que você pode seguir. Às vezes você vai precisar procurar outros profissionais também, vai precisar de uma terapia, vai precisar de um acompanhamento mais prolongado, mas em muitos casos, uma orientação ajuda em muita coisa. Então, em caso de dúvida, procura o fono. A gente sabe que o processo de desenvolvimento da criança, ele tem diversos estágios e, principalmente, ele não é, na mesma época para todo mundo. Ele não é uníssono para todas as pessoas, né? Tem gente que se desenvolve determinadas áreas mais cedo, outras dependendo do estímulo da casa. Então, a gente vê que tem crianças que, com 1 aninho, a gente conhece muito bem, com 1 aninho que fala tudo, que se comunica muito bem, né? E outras crianças são mais retraídas, demora mais para ter essa fase mais desenvolvida, essa questão mais desenvolvida, mais elaborada, né? Mesmo a gente vendo que aquela criança entende tudo, mas ela demora mais para falar, né? E essa comparação entre uma criança e outra acaba sendo inevitável, né? Mas aí a gente pode falar sobre um limite. Sim. Né? Para que essas mães e pais ou responsáveis se preocupem e busquem um atendimento. Então, qual seria esse limite da criança para que o pai fique atento e seja um sinal, um balizador para que ele diga assim, não, agora eu tenho que levar meu filho no profissional, porque pelo menos para entender o que está acontecendo, né? Maravilhoso, ótima dúvida, inclusive. Eu acho que essa é uma das dúvidas mais recorrentes, né? Quando levar? Quando procurar? Não, vamos esperar mais um pouquinho, né? Eu costumo, né, na minha clínica, na minha prática clínica, eu costumo dizer, não espere. Se sentiu dúvida, procure. Porque às vezes só numa conversa, muita coisa pode se esclarecer, né? E a partir daí você já tira aquela angústia do seu coração e tudo mais. E aí, Alkênia, você fez uma colocação muito boa, né? A questão da comparação. A comparação, ela precisa ter muito cuidado. Ela é importante, mas ela é importante ser feita, como você falou, dentro dos limites.
Porque o que é que acontece? De fato, toda criança, assim como todo adulto, todo ser humano, ele tem um tempo de desenvolvimento em qualquer coisa. Tem pessoas que aprendem a dirigir super rápido. Tem pessoas que precisam fazer a prova várias e várias vezes, né? Então a gente sabe que... Quase que eu mandava um alô aqui para um colega aqui da rádio, mas deixa quieto. Então a gente sabe que cada pessoa tem seu tempo. Mas ao longo do desenvolvimento, existem as fases, que a gente conhece pelo quê? Por marcos do desenvolvimento. Esses marcos do desenvolvimento, eles compreendem faixas etárias, certo? Então, por exemplo, uma criança de um ano a 1 ano e meio, 1 ano a 2 anos, essa fase a gente já espera que essa criança fale algumas palavras, né? Uma criança de 1 ano a 1 ano e meio, ela já pode ter um repertório de palavras e principalmente um repertório de palavras funcionais. De 1 ano e meio a 2 anos, a gente já espera que ela consiga dizer algo que ela deseja, não de uma forma muito elaborada, mas, por exemplo, papai, mamãe, água, sons dos animais, né? A criança gosta muito de repetir os sons dos animais, sons de meios de transporte, que a gente chama de onomatopeia. Uma criança com 2 anos de idade, ela tem uma explosão no desenvolvimento da sua linguagem, então ela começa a reter muita coisa. É uma fase de muito aprendizado. E aí a criança fez 2 anos, fez 2 anos e meio, 2 anos para 3 anos, a gente já espera que ela comece, né, a formar frases, a se comunicar de forma intencional desde mais cedo, mas a se comunicar de forma funcional, de demonstrar o que ela deseja, né? E se fazer já aos poucos ser compreendida, não apenas por gestos, mas por fala também. E aí você passou ali dessa fase, passou 1 ano e meio, 2 anos, nossa, não fala nada. Ou então fez 3, 4 anos, fala uma palavra, 2 palavrinhas. Não é comum, porque a gente já entendeu que há um pouquinho atrás ela já teria um repertório de tantas palavras, ou que já poderia formar frases, ou que já conseguiria pedir algo, e não apenas ficar apontando. Apontar é importante, mas até um certo ponto, né? Quando passa ali de uma certa idade, a criança ela já pode pedir, já pode utilizar a fala. Então, se a criança, pra gente identificar, né? Quando é esse limite? É a partir desses marcos do desenvolvimento. Se eu entendo que, dentro dessa faixa etária, se eu entendo que entre 1 e 2 anos o meu filho já deveria estar fazendo isso, assim como andar, como engatinhar, a gente não vai esperar que uma criança aos 2 anos ela esteja engatinhando, não. Uma criança de 2 anos já anda já quase querendo correr, né? Então, da mesma forma é a fala. A comunicação não é apenas falar, mas a fala é uma forma da gente se comunicar. E isso já vem ali por volta dessa faixa etária, né? De 1 ano, 2 anos. Então, passou disso aí, meu filho não fala nada, fala 1, 2 palavras. A gente entende que aquilo ali já compreende algum tipo de atraso devido a esses marcos do desenvolvimento. E aí, cada faixa etária ela vai compreender um aspecto funcional, compreensível da comunicação, né? Que a criança ela está adquirindo. Ali, essa fase, né, da primeira infância é uma fase de muita aquisição de linguagem. Ela está compreendendo todo mundo ao seu redor, inclusive a forma como se comunica, né? Então, quando a gente ultrapassa esses marcos do desenvolvimento, a gente já pode identificar alguns atrasos e a gente já deve procurar o profissional para esclarecer o motivo disso, né? Porque podem existir várias causas para identificar um atraso na linguagem. E aí isso é assunto para muito tempo. Mas existem muitas causas, mas aí quem vai poder te orientar é o profissional. Estou com dúvida, não sei, acho que deveria falar mais. Ou então acho que já ouvi até mãe dizer, acho que meu filho devia falar menos. Eu, calma, deixa essa criança falar. Acho que eu sou essa mãe. Olha, a gente está aqui ao vivo no nosso canal no YouTube, TV Princesa 90 FM, com o nosso Saúde com Empatia. Deixa eu mandar um abraço para José Adalwilton, para Leísia Carla também. Inclusive, ela falou ter um sobrinho de 3 anos e fala pouco. O que devo fazer nesse caso era do que a gente estava falando aqui, exatamente, né? Principalmente passar por um profissional, procurar a Sofia Dantas lá na Empatia. Estou à espera. Amo tirar
tirar dúvidas, vamos fazer orientações. Então, tá dado o caminho para você. Agora são 7h22. A gente falou muito de criança, né? Porque Sim. a gente, como pai, como mãe, como responsável, a gente se preocupa muito com o desenvolvimento dos nossos filhos e, claro, nessa independência, né? A gente trata muito dessa independência dos nossos filhos quando eles estiverem maiores e tal. Mas existem cuidados que são necessários também na fase adulta, né? Isso. Quando você estava falando, você citou a questão do pigarro. E aí, eu me lembrei, quais são os hábitos, né, que a gente costuma fazer na fase adulta que pode prejudicar a nossa voz? A gente ouve muito falar do calo, né, do calo nas cordas vocais, como uma das consequências, né? Mas a gente não sabe, de fato, quais são os nossos hábitos que a gente faz sem pensar, né? E que prejudica a nossa voz, né? A gente sabe, você falou do pigarro e aí eu me atentei. Peraí, tem alguma coisa aí que eu preciso saber. É verdade. A nossa voz, ela é tão importante, né? A nossa voz, ela é tão importante que muitas vezes ela consegue dizer mais do que as nossas palavras, né? A nossa voz, ela comunica tanto quanto o que a gente fala. Se eu falo muito alto, né? Normalmente as pessoas vão identificar que eu tô muito feliz. Se eu falo mais baixinho, as pessoas vão identificar que eu tô triste. Então, a nossa voz, ela fala muito, né? Fala mais do que o que a gente informa. E aí, que tipo de cuidados a gente pode ter com a nossa voz, né? O pigarro, né? Como eu falei, você, né, perguntou. Ele é um dos hábitos que ele pode estar ali trazendo prejuízo para as nossas pregas vocais, né? Porque é um impacto ali que você está dando sobre a sua prega vocal. O uso excessivo, né, de álcool, cigarro, outras drogas são muito prejudiciais à voz. Má comportamento vocal. Por exemplo, profissionais da voz que precisam falar por um longo período de tempo, mas que não faz um exercício vocal adequado para que a sua voz esteja preparada, porque a prega vocal é um músculo, né? Imagina correr uma maratona sem nunca se alongar. Não vai passar do primeiro quilômetro, né? Da mesma forma é a nossa voz. Um profissional da comunicação que ele precisa estar falando por um longo período, ele precisa de uma preparação vocal para isso. E a falta de preparação vocal, ela vai estar trazendo alguns prejuízos, às vezes não de forma imediata, mas ao longo prazo. Falta de hidratação, né? Gente, beber água. Eu tô sempre andando assim com a garrafinha do meu lado, porque eu bebo água o tempo inteiro. Eu sou um profissional da comunicação, né? Eu falo o dia inteiro, mas eu falo no intuito de ajudar as outras pessoas a se comunicarem também. Então, eu também sou uma profissional da comunicação, então eu tô sempre com a minha garrafinha do meu lado, né? Então, se hidratar, beber bastante água, né? Ter esses cuidados, principalmente os profissionais da comunicação, né? Ter essa preparação vocal. Eu não sei como preparar minha voz. Procura um fono. Né? Pra justamente dar essas orientações de como ter cuidado vocal, de como você se expressar melhor e você conseguir manter uma voz jovem, uma voz equilibrada, uma voz saudável por muitos e muitos anos. Porque a idade, ela também vai trazer algumas perdas na nossa voz, né? A nossa musculatura fica mais fraca, a nossa audição diminui, a visão diminui, a voz também, ela é atingida ao longo, né, do desenvolvimento da nossa idade. Então, quanto mais a gente cuida hoje, mais a gente preserva uma voz bela, uma voz saudável ao longo da nossa vida. Sofia, são 7h26, o nosso programa infelizmente está chegando ao fim, acabou o nosso tempo de hoje, mas calma, muita calma nessa hora, porque eu já pensei aqui em alguns temas pra gente discorrer. Perfeito. Aqui no nosso Saúde com Empatia, eu vou fazer um programa só de dica aqui no nosso Saúde com Empatia, tá bom? E se você precisa de um profissional de fonoaudiologia, a Sofia Dantas atende lá na Clínica Empatia, tá certo? Que fica na Avenida Senador João Câmara, no Dom Eliseu, no Empresarial Estel Norata. O telefone para você agendar sua consulta é o 99697-6284. Sofia, você atende que dia aqui em Açu? Eu estou atendendo nas sextas-feiras, no período da manhã.
Pronto, perfeito. Então, gente, agenda a sua consulta. Obrigada, Sofia, pela participação. Eu agradeço. É muito bom falar sobre fonoaudiologia. É uma área muito importante. Existe um profissional, gente, é sempre bom falar sobre isso, que existe um profissional que pode estar ajudando em dificuldades que às vezes você não enxerga, mas você precisa de uma orientação, né? Às vezes não é em você mesmo, às vezes não é no seu filho, mas é em alguém conhecido, é alguém próximo, é alguém da família, é um vizinho, e que aí você pode estar ajudando, pode estar buscando ajuda. E nós profissionais da fonoaudiologia, né, nós queremos, normalmente quem é fono fala muito, né? Mas é porque a gente gosta de promover isso. Nós somos o profissional e especialista em comunicação. Então, existe alteração na comunicação, procura o fono. 7h28, nosso programa de hoje fica por aqui. Para vocês que ficam, continuem na programação da nossa princesa. Daqui a pouquinho tem o nosso Café com Fã TCM. Tenham todos um bom dia e até lá. Se cuida. Você ouviu Saúde com Empatia. Semana que vem tem mais. A seguir, Café com Fã TCM. Esta é a ZYR 826, operando em 90,9 MHz. A Rádio Princesa do Vale FM Estéreo. Uma empresa do grupo TCM Telecom. A Sul, Rio Grande do Norte. Tá na Princesa, tá com tudo.